Alô, alô, boa noite. Boa noite, meu nome é Kevin Lima Dantas e eu vou estar falando um pouco sobre redação. No caso, eu vou estar falando um pouco mais hoje da parte introdutória. Eu não vou tocar muito ainda nos tópicos relacionados à introdução, desenvolvimento, conclusão, só vou falar um pouco do básico. Por isso, essa aula vai ser bem rápida se comparado com as outras. Então, eu não vou estar entrando muito em detalhes e vou estar falando um pouco mais do que você precisa, né, saber no começo. Então, vamos lá. Bem, a redação, eu vou estar explicando que. Opa, deixa eu só mudar minha câmera que está atrapalhando. Redação, no caso, dependendo da onde você vai fazer, o concurso que você vai fazer, pode ser o Enem, pode ser, no meu caso, a SpaceX, vai ter regras diferentes. Por isso que eu separei, eu estou falando desse tópico, porque eu não posso simplesmente começar a falar aqui, porque dependendo do concurso público que você for fazer, isso vai variar de concurso para concurso. Então, não, talvez não seja igual para você. Por isso que eu vou falar agora as diferenças com relação à redação na prova da SpaceX e na prova do Enem. No Enem, a gente dá muito mais valor com relação ao valor, ou seja, a mensagem que o texto está falando. Eu não sou a melhor pessoa de redação, tanto é que em 2019, quando eu fiz a redação do Enem, eu não me considerava o melhor tipo de pessoa em português e qualquer tipo de assunto de humanas no geral. Então, eu trabalhei bastante com a minha irmã, que ela era bastante boa, ela ainda é bastante boa em redação, e ela me deu um modelo que me ajudou muito bem. Então, se eu, Kevin, consigo tirar uma nota acima de 700 no Enem, eu acho que qualquer garota de 16 anos para cima consegue tirar também. Então, vamos lá, vamos continuar falando. Mas enfim, na prova da SpaceX, a diferença é que, ao contrário do Enem, no Enem ele vai pedir uma solução para você. Além de estar falando, desenvolver, como é que se fala, uma dissertação argumentativa, ele vai querer a solução para esse problema. Na SpaceX não, na SpaceX ele não quer a solução. E ele vai avaliar muito mais o valor estético e gramatical do teu texto do que o Enem. É claro que o Enem avalia também, mas ele dá muito mais valor à mensagem do texto também. Tanto é que eu tirei 700 lá por causa disso também, né? Eu consegui tirar 200 lá na pontuação do. Eu esqueci agora o nome da parte avaliativa, mas enfim. Então, por causa disso, no Enem, a redação vai ser um ponto muito importante da prova, mas já na SpaceX, tudo que ela vai determinar é a sua eliminação. Se você tirar acima de 5 ou 50 no caso, né? Porque a SpaceX ela adiciona mais um zero por algum motivo. Mas se você tirar abaixo de 5, você não entra. Eles nem corrigem a sua prova. Mas se você tirar acima de 5, aí você está dentro. Mas a redação em si, ela não auxilia você na prova. Ela não vai te dar nenhum tipo de pontuação. Ao contrário do Enem, que a prova ela é muito importante também, como a prova dissertativa mesmo, né? Dissertativa não, a prova de marcar, né? Mas beleza, vamos lá. Tipos textuais. A gente tem 5 tipos textuais que a gente pode fazer num texto. No caso, narrativo, dissertativo argumentativo, expositivo, descritivo ou injuntivo. Expositivo, descritivo e injuntivo a gente vê muito quando a gente está querendo mostrar algum tipo de receita ou quando tem aqueles temas de inspiração que você vê antes de fazer a prova do Enem. Também são coisas que são textos expositivos, mas o que que ele vai querer de você? Ele vai querer uma dissertação argumentativa. Ele quer um texto que seja dissertativo e argumentativo. Como assim argumentativo? Ele quer argumentações, ou seja, ele quer a construção de um argumento que favoreça o que você está afirmando no seu texto. É isso que ele está pedindo. Geralmente, o que eu recomendo para vocês é que por texto tenha no mínimo três argumentos que vão sustentar a tua ideia. Então, é isso que eu recomendo geralmente, dois
Até pode ser 2, mas eu acho muito fraco. E 4 é um pouco complicado. Você tem que ser o bonzão mesmo da redação. Mas vamos lá. Uma dissertação argumentativa, como é que ela vai funcionar? Tudo que você precisa fazer vai ser expor um ponto de vista sobre algum tipo de assunto ou tema, dependendo do que ele pedir. No caso, como eu já havia falado, você vai estar usando esses argumentos para poder sustentar o que você está falando. E no caso, a gente vai estar dividindo eles, uma dissertação, em 3 partes, como vocês já sabem, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas eu não vou entrar muito em detalhes em cada um deles, mas eu vou falar de forma básica como é que funciona a prova da redação no caso da SpaceX, né? No caso do Enem, são 5 rotas avaliativas na redação. No caso da SpaceX, são 2. E essa segunda rota, ela é dividida em 3 partes. A primeira rota vale 40 pontos. Aí, no caso, 4 pontos. Está relacionada ao tema. Colocação do título, correta interpretação do tema, a não fuga do tema, no caso, tudo relacionado a. Você fez uma redação mesmo de maneira correta, de forma estruturada, de forma que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão? Se você fez, você já garantiu 40 pontos, beleza? Agora, o que que é o resto? Essas três, elas vão valer 60 pontos juntos, e no caso vão ser três. No caso, vai ser a linguagem, que é relacionada à coerência do texto, a apresentação do texto, que está relacionada ao rasura, à letra padrão, à marginação, o capricho do texto em si, ou seja, a estética do texto, e a gramática, que está relacionada às regras da norma culta da língua portuguesa. Cada erro na SPSEX vai ser equivalente a 3 pontos e a diminuição de 3 pontos no caso. E isso pode chegar no máximo 60 pontos. Ou seja, você pode, é aqui que você zera na redação. Se você tirar se o mínimo que você precisa de pontos não para não ser eliminado, você pode perder no máximo 50 pontos. Então é isso que você precisa ficar de olho. Tudo bem? Mas olha, pode ser uma coisa mais fácil, o caso da SpaceX não querer uma solução, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa ruim. É uma espada de 2 gumes, porque, como eu já falei no meu caso, eu não sou o melhor cara de redação, então me ajudou muito o fato do Enem dar um pouco de valor ao que você tem a dizer, né? Mesmo que exista um pouco de opinião bias do Enem com relação a alguns tópicos, né? É sempre bom que eles valorizam esse tipo de coisa, né? Mas enfim, como eu falei, pode ser uma coisa boa ou ruim, depende do ponto de vista. Mas o que que a gente vai trabalhar então? Ah, esqueci de falar. Outra coisa que também tira pontos é o fato de você fazer esse número de linhas aqui. Ou seja, se você fez 17 ou 38 linhas, você perde 8 pontos. Aí vai diminuindo. O correto na SpaceX, para você não perder nenhum ponto, é fazer de 25 a 30 linhas. Então, se você fizer 25 ou 30 e qualquer número entre eles, tá tudo ok, você não perde nada. Só isso é muito importante, ok? Mas, como eu falei, agora eu posso explicar a redação, né? Vai ter o título da redação, pode ser obrigatório ou não. O primeiro parágrafo vai ser a introdução, o segundo e o terceiro vai ser o desenvolvimento, e o quarto vai ser a conclusão. No parágrafo, o que eu recomendo é você ter um argumento principal e os outros 2 argumentos vão ser argumentos secundários. Eles que vão estar sustentando a base do que você está afirmando. Aí, como eu falei, em 2019, eu usei um modelo de redação que me ajudou muito e eu acho que foi isso que me salvou na hora. E eu vou compartilhar com vocês, que é muito legal. No caso, eu não gosto desse há quem diga, eu não uso há quem diga. Geralmente, o que que eu faço? Eu boto uma citação aqui no começo e nessa citação eu comparo o, o que eu estou falando na citação a uma situação que seja parecida ao tema do texto, beleza? Tipo, no livro tal acontece X, Y e Z, e da mesma forma que no livro tal acontece X, Y e Z, na sociedade brasileira acontece de forma semelhante
E, no entanto, percebe-se, aí você começa a falar um pouco sobre essa semelhança e não sei o quê. Aí você fala, essa semelhança acontece, pois, por causa de X, Y e Z. Aí, em vista disso, ou a partir disso, a partir desse viés, pode substituir na hora, tanto faz, você que escolhe. É possível afirmar que, ou é possível afirmar que, blá 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 blá. Aí, a partir disso, cabe uma análise racional dos fatos nacionais, tendo em vista essa problemática. Aí geralmente eu boto, né? Tendo em vista a corrupção no Brasil, tendo em vista. Aí eu escrevo o tema da redação nessa hora. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes agora, né? No caso, no parágrafo de desenvolvimento, é uma coisa muito importante a gente ver agora, porque na realidade eu recomendo para vocês primeiro verem como fazer um desenvolvimento e depois como fazer uma introdução. Por quê? Porque quando você começa com a introdução, é óbvio que, tipo, parece mais lógico você primeiro aprender uma introdução, né? Porque é assim que você começa o texto. Porém, quando você faz isso, você vai lá, você escreve uma introdução mó legal, bota citação, faz um negócio bonitão, pá, pá. Mas aí, quando você chega no desenvolvimento, você não consegue desenvolver o texto. Então, o que eu recomendo, se você estiver fazendo concurso para SpaceX ou algum concurso militar da polícia, sei lá, se tiver redação no caso, é que você comece a estudar fazendo o desenvolvimento e depois você veja a introdução, porque aí você vai estar fera no desenvolvimento, aí na hora que você aprender a introdução, você já vai saber como desenvolver. Aí conclusão vai ser muito natural para você. Mas é só a minha recomendação. Você tem que ver o que é melhor para você, é claro, né? Aí eu botei um exemplo aqui de uma redação que eu fiz de desenvolvimento. Eu vou ler rapidão para vocês. Isso aqui é um desenvolvimento e o tema é comercialização do cigarro. Aí vamos lá. Eu usei que nenhum modelo que eu fiz, né? Que eu fiz não, que eu peguei. Em primeira análise, é importante que os cigarros deixem de ser comercializados, pois existe uma relação entre o tabagismo e o surgimento de câncer de garganta. No que tange a esse respeito, o tabaco gera dependência química, e aumenta as chances de impotência sexual entre os fumantes. Sendo assim, é necessário que aconteça restrições à comercialização dessa droga lícita com o intuito de diminuir os problemas adquiridos com o seu uso excessivo. Tá vendo que tudo que eu escrevi aqui tem coesão e faz sentido? E tem uma conclusão, é isso que a SpaceX vai querer. E obviamente, né, é muito mais fácil você escrever no computador do que manualmente, né? Então, vai ser um texto que vai ter uma estética legal, vai ter a margem, vai ter nenhum erro de português. Tudo isso vai adicionar no texto na hora. Mas o que eu queria comentar com relação a vocês, antes de eu já ir para o final da aula, é que na hora que a gente for ver o desenvolvimento, a gente sempre vai estar utilizando a folha de rascunho para escrever os nossos argumentos, porque você olha um tema assim na redação, comercialização de cigarro, né? Aí que tipo de argumentos você pode ver, né? Aí já pode pensar o que que o cigarro traz. Ele traz câncer, né? Ele traz câncer, ele gera dependência, ele traz impotência sexual, ele gera câncer de garganta, como eu botei aí também. Então, tudo isso você vai botando e depois você escolhe na hora para você poder ver o que que você vai falar para sustentar o seu argumento. Porque o que que é o meu argumento? O meu argumento é que é importante que os cigarros deixem de ser comercializados. Por que é importante que eles deixem de ser comercializados? Porque existe uma relação entre o tabagismo e o surgimento de câncer de garganta. Aí, além disso, tem a dependência química e, além disso, também tem a impotência sexual. Ou seja, a gente vai estar construindo dessa forma para sustentar o que a gente falou no começo. Beleza? Então, eu não vou entrar muito em detalhe nisso agora, então vamos continuar. Beleza, Kevin, mas o que que eu posso fazer para melhorar na redação? Para praticar a redação, no caso. O que eu recomendo para vocês é ler livro, ler outras redações, que é muito bom. Tem um cara que se chama, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um monte de redação.
Só pesquisar. Redações, nota 1000 Enem. É bom de ler. Mesmo que você esteja estudando para a SpaceX, é uma boa lida. Eu recomendo, vale muito a pena para você ter uma noção de como é que você faz para escrever bem legal. Outra coisa também, se você não tiver, se você só estiver estudando só para redação, eu recomendo que você escreva todo dia. Porque quando você estuda, você escreve todo dia, né? Tem que escrever para matemática, para português, para qualquer coisa você tem que escrever, né? Então você acaba já fazendo isso automaticamente. Porém, se você não faz isso, você pode fazer um diário, você pode escrever o que que você comeu, você pode fazer um e-book, você pode escrever post-it na parede, qualquer coisa que auxilie na sua escrita é muito bom, porque uma coisa é você escrever no teclado, outra coisa é você escrever na mão. É duas coisas totalmente diferentes. Eu falo isso porque eu sou um jogador de League of Legends há mais de 6 anos, eu sei o que eu estou falando. Mas, principalmente, além de todas essas coisas, você precisa treinar escrevendo redações. Mesmo que você seja a pior pessoa do mundo para escrever uma redação, você precisa treinar. E o desafio que eu deixo para vocês agora é fazer uma redação baseado em algum tema da SpaceX. Esses são os temas da SpaceX nos últimos 10 anos. 2012 foi há 10 anos atrás, se você não sabe. Aí eu botei os temas aqui. Se vocês quiserem fazer uma redação, vocês podem escolher um desses temas e desafia você mesmo, tá? Se você tiver curiosidade, procure mais na internet para você ter uma base melhor. Ou se você quiser ir na doida mesmo, só escrever e ver o que acontece, eu recomendo também, porque é assim que você realmente aprende. Tudo bem? Bem, eu só queria falar isso mesmo. A aula é basicamente isso. Eu espero que todo mundo tenha entendido o que eu falei aqui. E, bem, é basicamente isso então. Na próxima aula eu vou falar sobre desenvolvimento e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só comentar ou falar no Google Classroom. Eu estou falando contigo mesmo, Thalita. Mas, enfim, eu vejo vocês na próxima aula.